está feliz com o Senhor? Amém. Olha para o teu irmão e dá um sorrisinho para ele. Aleluia. Glória a Deus. Está preparado para receber uma porção do Senhor nessa noite? Amém. Deus te trouxe aqui, querido, porque Deus tem um recado para entregar nessa noite. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 26. Segunda Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e constituiu o rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá. Depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que consultou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou fortificados, e de Jabné, e de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod, e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios, que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e se fortificou. Versículo 16, amado. Versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha incensário na mão para queimar incenso. Indignado-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele. E eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotoão, seu filho, tinha o seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Amém?
Inclina a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Deus, pela tua palavra. Eu te agradeço, Deus, por mais uma oportunidade de trazer a tua mensagem, Senhor. Deus, que o Senhor venha me usar como instrumento de honra, como vaso de excelência nessa noite, Pai. Eu creio, Senhor, que existe algo grande e poderoso para o Senhor realizar nessa noite, Pai. Oh Deus, eu tenho a plena convicção que a nossa saída para a tua casa, Senhor, não vai ser em vão nessa noite. Hoje, Senhor, vai ser uma noite diferente, Senhor. Onde o Senhor vai renovar a nossa vida. Onde o Senhor vai renovar o nosso ministério. Aonde o Senhor vai renovar a nossa aliança e a nossa comunhão contigo, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, vem direcionar, Senhor, Espírito, Pai. Vem revelar aquilo que precisa ser revelado nessa noite, Pai. Porque queremos mais uma vez glorificar o teu nome nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Olha para o teu irmão e diz assim: Deus tem uma poderosa palavra que vai mudar a tua história. A partir de hoje, você crê? Diga amém. Amém, querido? Graças a Deus, querido, que a palavra do Senhor diz que Jesus, ele pregou para uma pessoa. Quem foi essa pessoa, querido? Nicodemos, querido. E aqui nós somos mais de uma pessoa, glória a Deus por isso. Então, quando você saiu de casa nessa noite, porque o Espírito Santo, ele preparou algo lindo e maravilhoso para te entregar nesta noite. A Bíblia diz que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu quero nesta noite que você venha ligar no trono de Deus e pedir ao Senhor que venha sentir a presença dele nesta noite. Que você venha perceber e ouvir a voz de Deus nesta noite, amado. Então, não olha nem para a direita nem para a esquerda, mas fica focado e ligado na mensagem e no recado de Deus que Deus tem para você nessa noite. Porque Deus te trouxe, porque Ele quer entregar algo lindo e maravilhoso diante da sua vida, querido. Deus sabe como é que você está. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você necessita. Deus sabe o que você está passando na sua casa. Por isso que Deus te trouxe aqui, porque Ele quer renovar a sua vida. E você vai sair daqui regozijado na palavra do Senhor em nome de Jesus, amado. Quando eu olho no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, eu encontro uma linda história que fala sobre o rei Uzias. E aqui, analisando esse trecho, nós percebemos que dá para dividir em duas partes. E é oportuno eu falar a mensagem dessa noite. E eu quero falar nessa noite sobre o ministério frutífero e o ministério infrutífero. Amém, querido? Vamos repetir: ministério frutífero, ministério frutífero e ministério infrutífero. Amém? O ministério frutífero, querido, é aquele que produz frutos, é aquele que cresce e aquele que influencia outros ministérios a crescer. O ministério infrutífero é aquele ministério que não produz frutos, que não cresce e não influencia outros ministérios. Quando eu começo a analisar esse texto, eu entendo que o rei Uzias, a partir de 16 anos, ele ocupou seu pai Amazias depois de sua morte. Interessante, Uzias tem quantos anos, querido? Quantos? Ele reinou com 16 anos, querido. E eu começo a analisar esse texto e entender se Uzias questionou Deus pela alguma coisa, porque reinar o povo não é fácil. E ainda mais com 16 anos, sem ter uma total experiência, querido. Mas Uzias não questionou e a Bíblia não relata que ele falou diante de Deus. Ele aceitou e ocupou o reinado do seu pai.
O que é que Deus está falando no nosso coração aqui, querido? Que tem muitas vezes que achamos que é impossível Deus realizar algo na nossa vida. Tem muitas vezes que nós dizemos assim: ah, Senhor, eu estou muito novo, Senhor. Eu estou muito velho, Senhor. Ah, Senhor, é muito isso e aquilo, querido. Deus não importa a idade. Ele só quer um coração aberto e quebrantado para usá-lo. É isso que Deus ele quer. Então Deus chamou Uzias para reinar. Deus chamou Uzias para quê, igreja? Reinar. E o que Deus está falando no nosso coração? Mas, irmão, é tanta batalha na minha casa. O ministério que Deus botou na minha vida é pesado. O ministério que Deus botou na minha vida é difícil, amado. Eu estou passando por um momento difícil na minha casa e na minha família. E não está sendo fácil. Mas quem chamou foi o homem ou foi Deus? Eu vou repetir mais uma vez. Deus chamou, foi o homem ou foi Deus? Deus chamou Uzias para reinar. Deus te chamou para você reinar no seu ministério, reinar nessa igreja, reinar na nossa família e reinar nessa cidade. Deus te chamou para reinar. Interessante que a Bíblia diz que ele edificou Elate e restituiu o quê? Judá. Tem muitas pessoas que falam: é impossível reconstruir a minha família, porque a minha família tem muito coração de pedra no coração deles, é impossível eles se converterem, querido. O nosso Deus é o Deus do impossível que foi falado aqui. O nosso Deus é poderoso para tirar um coração de pedra e botar um coração de carne. Deus vai mudar a nossa história a partir de hoje, querido. Ele, Uzias, apenas com 16 anos, ele edificou Elate e restituiu Judá. Você pode restituir o teu bairro. Você crê nisso? Você pode restituir a sua família. Você crê? Você pode restituir a tua vizinhança. Você crê? Deus pode restituir o teu ministério hoje, querido. Uzias, ele edificou Elate e restituiu Judá, querido, com apenas 16 anos. 16 anos, querido. Ele mudou a história nessa época. Você pode mudar. Você é importante. Você não sabe o poder que Deus estabeleceu você, querido. Se Deus te chamou, você pode mudar a história completa da sua família em nome de Jesus. Você pode mudar o teu chamado. Deus chamou alguns aqui e já está reinando no ministério. E Deus chamou e já está preparando o ministério para aquela pessoa reinar. Você crê nisso? Você foi estabelecido para reinar. Para reinar. Olha para o teu irmão e diz assim: você foi chamado para reinar na tua casa, na tua família e no teu ministério, em nome de Jesus. E a Bíblia diz aqui que ele fez reto aos olhos do Senhor. Será que nós, querido, estamos fazendo reto diante do Senhor? Será que a nossa posição, a nossa conduta, a nossa maneira de expressar, as nossas decisões, o nosso comportamento diante de Deus, aonde quer que nós estejamos, será que nós estamos fazendo o que é reto aos olhos do Senhor? Ou não, querido? Uzias fez reto aos olhos do Senhor. E nós devemos fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Amém, querido? Interessante que no versículo seguinte ele diz que propôs no seu coração a buscar ao Senhor. E Deus ele fez o quê? Prosperar. Prosperar, querido. O que eu entendo aqui? Quando ele estabeleceu, propôs buscar Deus de todo o coração, ele fez um voto diante de Deus. E quantas pessoas fazem um voto de tolo e não cumprem esse voto, querido? E a gente vê tantas pessoas frustradas, tristes, cabisbaixo, derrotadas. Por quê? Executou por emoção, mas não foi
do coração. E quando nós fazemos o voto diante de Deus, nós temos que cumprir até o fim, querido. A Bíblia diz que Uzia, ele fez o voto de Deus, ele cumpriu, sim ou não? Sim ou não? Sim, porque Deus vai prosperar. Deus não vai fazer prosperar se você não ser fiel a Ele. Uzia foi fiel a Deus e Deus mandou a prosperidade no seu reinado. O que é que Deus está falando ao nosso coração nessa noite? Deixa eu abrir o seu entendimento. Deus, Ele quer nessa noite que você venha chegar mais perto dEle. Deus nessa noite quer que você faça um voto a Ele hoje. Deus, Ele quer que você faça um voto a Ele, não é a homem. Não é ninguém, mas sim a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer que você venha buscar mais. Deus, Ele quer que você venha chegar mais perto dEle. Deus, Ele quer que você saia dessa maneira que você está. Deus, Ele quer que você venha buscar mais a Ele. Sabe por quê que Ele me trouxe aqui? Porque Ele tem prazer de te abençoar em nome de Jesus. Deus, Ele quer que você faça um voto a Ele, querido. Amém? Levanta a tua mãozinha direita para o céu, se você crê. Deus está aqui, querido. Aquele que estiver ligado e crer, vai acontecer. Eu preguei na célula terça-feira, a irmã estava ligada e a irmã foi curada da mão. Glória a Deus por isso. Aquele que crê na palavra de Deus, Deus pode realizar coisas grandes que você nem imagina. Deus manda eu te dizer nessa noite, querido, se você fazer um voto a partir de hoje, não é para homem, querido. Se você fazer um voto diante de Deus, Deus vai prosperar o seu ministério nessa noite. Deus vai prosperar a sua vida. Deus vai prosperar a sua família. Deus vai prosperar a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faça, querido, um voto a Deus, mas cumpra esse voto em nome de Jesus. Deus, Ele quer que você venha buscar mais. Sabe por quê? Não te assuste quando as lutas aumentarem. Não te assuste quando o diabo querer tirar teu foco e tirar tua atenção diante de Deus. Sabe por quê? Porque grande vai ser o galardão. Porque Deus vai abrir uma porta de excelência para a tua vida em nome de Jesus. Por isso que Ele lança o teu caminho para você desistir, para você jogar, para você não continuar. Mas Deus trouxe você nesta noite, porque Deus quer renovar o teu ministério, a tua vida física e espiritual, se erguer, se levantar, para você marchar, porque você é importante para Deus. Oh, aleluia! Quem crê que dá glória a Deus? Glória a Deus! Deus te trouxe aqui. O diabo não está por brincadeira, amém, querido? E Deus também não está. Deus, Ele quer usar. As pessoas dizem, não, mas Deus nessa noite diz sim, sim e sim vai acontecer na sua vida. E a Bíblia diz aqui, querido, que os amonitas deram presente ao rei Uzias, porque o nome dele estava espalhando todo o Egito. O que é que Deus está falando no nosso coração? Deus, Ele não quer que você simplesmente faça por fazer. Deus, Ele quer que o teu nome, o teu ministério venha ser lembrado em nome de Jesus. Deus, Ele quer isso, querido. Faça um voto diante de Deus. Eu disse há um mês passado, disse Deus, eu não quero ser qualquer pessoa, eu não quero ser qualquer jovem, mas eu quero marcar minha geração. E eu quero a cada amanhecer viver o sobrenatural, viver a sua experiência. E glória a Deus, eu estou vendo a glória de Deus a cada amanhecer. Quando eu acordo, eu sinto o meu corpo arrepiar, eu sinto o meu corpo tremer, porque eu estou sendo fiel a Deus. E Deus está mandando te dizer nessa noite, se você ser fiel a Deus, você quando acordar, você vai ver a glória que Deus
faça exemplo nessa cidade, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Amém, querido? Olha para o teu irmão e diz assim: Deus te chama hoje para um grande ministério que Deus está botando na tua mão. Depende de você crer, ter fé, porque o milagre vai chegar na tua vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Eu quero falar um pouco também do ministério infrutífero. E a Bíblia diz aqui que o rei Uzias, até certo momento, ele estava caminhando com Deus maravilhosamente. Deus fazia ele prosperar. Mas infelizmente, no versículo 16, diz: mas havendo-se já fortificado, se exaltou-se no seu coração. O que quer dizer isso? Ele abriu brecha e deixou que o orgulho e a soberba entrassem no seu coração. Muitas vezes acontece isso no meio da igreja. Muitas vezes acontece isso na nossa vida, querido. Ele estava lado a lado com Deus, mas esqueceu de consultar e pedir o direcionamento de Deus se é permitido fazer isso sim ou não. O que é que ele fez, querido? Ele queimou incenso no altar. E o dever do rei não poderia fazer isso, porque o rei foi posto para reinar e levar o seu povo. Só que poderia queimar incenso no altar era simplesmente um sacerdote. Amém, querido? E quando ele queimou o incenso, a Bíblia diz aqui no versículo 18, acompanha aí: e resistiram ao rei Uzias, e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha incensário na mão para queimar incenso, indignou-se ele, pois contra o sacerdote, a leva lhe saiu na testa perante o sacerdote, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o preço dele, querido, saiu lepra na testa dele, querido. O que Deus está falando aqui? Muitas vezes o nosso ministério está sendo frutífero, mas tem certo momento que, se nós não vigiarmos, nós vamos dar lugar ao diabo, para que ele venha lançar essa seta, como lançou a seta do orgulho e da soberba do rei Uzias, querido. E grande foi a queda. E quando os ministérios estão infrutíferos, estão parados, não crescem, estão à beira do abismo, estão à beira de entregar os pontos, Deus manda lembrar você nessa noite: quem chamou você foi Deus ou homem? Deus. Quem te botou o ministério nas tuas mãos foi homem ou foi Deus? Deus. Você aceitou sim ou não? Você aceitou sim ou não? Sim. Porque Deus confirmou o teu coração. E porque muitas vezes, muitas vezes chegando no caminho, queremos entregar tudo, querido. Entenda que Deus é maior do que essa dificuldade. Deus é maior do que esse problema que você está passando. Se você aceitou, é porque Deus tem algo grande para realizar na sua vida, querido. Você aceitou diante de Deus e diante dos homens. Creia que isso que você está passando é passageiro, mas creia que a porta está abrindo pela fé sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então, grande foi a queda do rei Uzias. Além de a lepra sair na testa, a Bíblia diz que ele morreu separadamente da casa do Senhor, diz a palavra do Senhor. Deus, Ele te trouxe aqui para abrir o teu entendimento, para alargar a tua visão, para você entender
levantar. Deus, Ele quer que o teu ministério seja um ministério frutífero. Frutífero. Amém, querido? Deus, Ele quer que o teu ministério seja um ministério frutífero. Deus, Ele quer que você vigie naquilo que você pensa, vigie onde você está, vigie as palavras proferidas, porque você não imagina quando nós lançamos sem pensar, sem analisar, sem consultar Deus, sem pedir direção a Deus, e às vezes nós falamos coisas que não é para falar, sem direção de Deus, e muitas coisas acontecem, ficamos frustrados, por quê? Porque falamos coisas que não devemos falar, querido. Mas Deus, nessa noite, o sangue deles está derramando nessa noite sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Deus, Ele quer levantar o teu ministério. Mais uma vez, levanta a tua mão aí. Em nome de Jesus, se você crê. Seu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que os sinais seguirão aqueles que creem. Eu creio na tua palavra. Deus, aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que crê que o Senhor está aqui, aquele que o Senhor está renovando, Pai, aquele que quer um ministério frutífero, aquele que está clamando para ser um líder de excelência, aquele que está pedindo um ministério frutífero. Como profeta de Deus nessa noite, eu profetizo na autoridade do Mestre, na autoridade do nome de Jesus, que vai derramar uma unção sobre a tua vida, que a partir de tu ser fiel na caminhada, Deus vai trazer algo novo sobre o teu ministério, Deus vai te dar uma direção nova, Deus vai te dar algo novo, Deus vai te dar um respirar novo, Deus vai te dar um amanhecer novo, Deus vai te dar uma família nova, Deus vai te dar algo novo sobre a tua vida, quem crê adora o Senhor. Deus, Ele quer nessa noite, querido, um ministério frutífero. Olha para o teu irmão, Deus quer que o teu ministério seja frutífero. Amém, querido? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você crê que Deus tem mais para você ainda? Amém. Aleluia. Gostaria que o irmão viesse mais para aqui para frente, ficasse aqui na frente em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.